Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí, contra a Mestre Secura, falando aqui com vocês novamente e vim mostrar o meu mais novo trabalho, que é esse livro chamado Capoeira, a semente estava aqui antes do colonizador. O título é um tanto intrigante, mas aqui nesse livro eu trago algumas ferramentas bem interessantes acerca desse surgimento da capoeira, acerca da criação dela, né? E uma possível participação indígena nesse surgimento, né? Nessa criação. Até mesmo porque existem pontos a serem evidenciados, como por exemplo o fato dos africanos terem levado sua mesma cultura para vários lugares. E se ele levou essas mesmas ferramentas, que essas ferramentas foram as mesmas para dar origem à capoeira no Brasil, teoricamente era para ter surgido algo pelo menos similar à capoeira em outros locais. E é uma das ferramentas, é um dos pontos. Outro ponto que a capoeira, além do nome ser um nome tupi-guarani, se bem que quem deu esse nome de capoeira para a nossa capoeira foi o português, né? O branco. Não, onde é que o neguinho está? Está na capoeira, no local, né? Mato ralo. Mas, fora isso, o nome berimbau significa morro furado, né? É um nome de origem tupi-guarani. Queixada, aquele que corta, é um nome tupi-guarani. Aú é um nome tupi-guarani. Iê, olhe, preste atenção, é um nome tupi-guarani. Não? Então, teoricamente, o africano trouxe suas ferramentas para cá e deram origem a uma luta, né? E existem relatos de índios e negros ou pretos no cativeiro, junto, dividindo cela. Existe relato deles fugindo para quilombos, existe relato de eles se ajudando, né? Existe, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, escrito em 1500, onde Pero Vaz de Caminha relata de um movimento de destreza corporal que os índios faziam, que imitava animais montanhas, que com certeza não é capoeira, mas era alguma tradição de dança e de luta. Existe pinturas rupestres no homem mais antigo das Américas, que mostra rituais, talvez de dança, de luta ou religioso, em círculo, com duas pessoas dentro. Antes de Cabral tentaram invadir o Brasil, não conseguiram, justamente porque os índios, além de ser uma quantidade muito grande, ainda eram detentores de uma luta de soco, pontapés e cabeçadas. E existem relatos falando de Maraná, falando de Xandaro. E aí, esse livrinho, né, você vai encontrar essas informações, que tá um livro bem interessante, tá saindo bastante, muita gente procurando, e um pessoal, a galera que estão lendo já estão me dando feedback, né? Capoeira, a semente estava aqui antes do colonizador. E aí, aqui tem toda essa trama. Então, nesse livro você vai encontrar aí essas passagens, todas elas, da carta de Pero Vaz, os marinhos que tentaram entrar aqui antes de Cabral, a própria chegada do Cabral com Pero Vaz de Caminha, o relato do Hans Staden, que foi capturado pelos índios Goitacazes, que mais uma vez na história aparece o Maraná, o fato dos índios da capoeira terem elementos indígenas, nomenclatura, nome de golpes indígenas, Tupi-Guarani, que teoricamente não faria sentido o africano criar uma luta com termos Tupi-Guarani, se ele não tivesse tido um contato com esse índio Tupi-Guarani, né? O próprio significado da palavra negro também você vai encontrar nesse livro. Então, tá uma leitura bem interessante. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Forte abraço, forte axé. Tamo na estrada.